o dia do abraço, estamos todos aqui vestidos, com fitinhas amarelas, e para falar de um tema importante, que é prevenir o esgotamento e potencializar o bem-estar, estratégias contra o burnout, a instituição já agradece previamente o professor Fernando Cavalli, que é mestre em educação, autor de livros, a gente está vendo ali, na área de educação, neurociência e bem-estar, por vir falar um pouco para a gente. Professor, em nome da reitoria, em nome da assessoria, muito obrigada pela sua participação na nossa semana. Boa tarde, tudo bem, gente? Bom, um tema bem delicado que a gente precisa tratar e olhar, e eu fico feliz de saber que a universidade olha para esse tema. Por mais que às vezes a gente não entenda o grau de importância dele, ele deveria ser muito mais intensificado em todas as empresas. A gente tem muitos problemas relacionados a essa área, e são problemas que nem sempre a gente enxerga como deveria enxergar. E quando a gente enxerga, esse problema já está muito avançado, ele é algo silencioso. Então é interessante e importante que as empresas realmente olhem para isso e de alguma maneira comecem a caminhar nessa direção. Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, sou professor na Prefeitura de São Paulo há 21 anos, trabalho aqui no Colégio Agostiniano Mendel, na Zona Leste, estou há 6 anos lá também, continuo na escola, além das palestras e dos livros, e a gente percebe por essa carreira o quanto a área da educação é uma área que está envolvida, infelizmente, nesses temas. Eu estive conversando com os colegas psicólogos, psiquiatras, em média, a profissão de professor e as pessoas ligadas à educação estão em segundo no maior quantidade de afastamentos por psiquiatria no Brasil. A gente pede para telemarketing, e aí depois vem enfermeiros, médicos, policiais. Mas se a gente for falar de educação, pessoas envolvidas com educação, é triste da gente imaginar que seja uma das áreas que mais está envolvidas com afastamentos por dificuldades emocionais. E tudo isso está muito conectado a aprendizagem. A gente não tem, nunca teve, na verdade, agora que a gente começa a ouvir, um preparo, aulas específicas para isso, um preparo específico para isso. As coisas simplesmente aconteciam. E aí os problemas, eles começam a surgir e a gente começa a entender que realmente precisa ter um olhar diferenciado para isso. E por que eu chego aqui nesse tema na minha vida e começo a trabalhar? Eu virei estatística também. Dentro dessa minha jornada de professor, em 2017, eu entrei para esses números aí de afastamentos por psiquiatria. Então eu comecei com uma depressão leve, uma falta de vontade, uma coisa que o corpo começa a te dar uns avisos e você acha que é cansaço, e de repente é condicionamento físico, é a alimentação, eu não estou dormindo bem, e a gente não vai entendendo o que está acontecendo, são os primeiros sinais que vão acontecendo, e aí você vai piorando, as pessoas começam a falar que você precisa de ajuda e você fala que é bobagem, até porque eu sou um professor, sou professor de educação física, sempre fui muito feliz na minha carreira de professor, nunca tive grandes problemas com a carreira de professor. E eu imaginava então, por favor, Boa tarde. que para uma pessoa adoecer no trabalho, isso estaria conectado à infelicidade. E não é necessariamente isso. Muitas vezes a pessoa que é extremamente feliz no que faz, ela se dedica tanto, ela se entrega tanto àquilo que ela esquece as outras áreas da vida. E até mesmo as dificuldades no trabalho que são oferecidas e ela não conseguir fazer as coisas como ela deseja, também levam ela para o burnout e para problemas relacionados à falta do bem-estar. E a gente precisa trabalhar isso. Na época, minha esposa grávida de 5 meses, e aí fui para crise de ansiedade, síndrome de pânico, a ponto de não sair do meu quarto. Fiquei na minha cama, literalmente, ali, não conseguia sair. E cada vez que eu olhava para a barriga da esposa, eu falava, poxa, agora que eu tinha que ser o marido que vai dar apoio para a esposa que está grávida, eu estou sendo esse homem que não consegue fazer nada, porque é assim que você se sente realmente. Até por muito tempo tive dificuldade de falar nisso, porque a gente sente vergonha de expor o que a gente sente, Então pensa, um homem que casou, a esposa está grávida, e ao invés de ser o suporte, você é o peso maior da família, que é assim que você se sente, mas não deve se sentir assim. Demorou para eu entender isso, graças a Deus ela é muito forte, as mulheres realmente são muito fortes e também tem que olhar para esse lado, porque às vezes nesse papel de ser muito forte não se dá o espaço para sentir algumas coisas, e aí eu tenho que representar a super-heroína, o super-herói, e aí você não se permite algumas coisas, e nessa caminhada de desespero, vendo lá a barriga da minha esposa crescendo, falando que pai que eu serei, dessa maneira, conheci algumas pessoas que trabalhavam nessa área, e o que me chamou a atenção foi que o rapaz que me atendeu, em 3 semanas, 3 atendimentos, através da psicologia positiva, que é a base do que a gente vai falar aqui, fez com que eu não tivesse mais nenhuma crise de ansiedade. Então eu estava lá há 1 ano adoecendo, 6 meses muito intenso, afastado há 2 meses do trabalho já, na Prefeitura de São Paulo na época, preso na cama, como eu falei, não conseguia sair do meu quarto, eu não podia ficar sozinho no quarto, porque eu tinha pânico de ficar sozinho, Então para alguém sair de casa tinha que ir alguém lá ficar comigo. Ele começou a falar um pouquinho disso que a gente vai falar resumidamente, não dá pra gente expandir muito num pequeno tempo, por favor. Mas eu consegui sair de um quadro que muitas pessoas levam para a vida toda. A gente sabe que a depressão, a crise de ansiedade, às vezes a pessoa carrega para a vida toda depois que ela entra nisso.
E a partir daí virou uma militância minha. Conhecer isso e levar para a educação, para educadores e para as pessoas conectadas à educação, isso que salvou minha vida. Né? Eu posso falar que realmente salvou minha vida, porque em 3 semanas não ter mais crises, sendo que eu tinha 6, 7 crises de ansiedade por noite, aquelas, sabe aquele estereótipo antigo de autista, da pessoa se contrair toda e ficar chacoalhando, balançando assim? Era exatamente isso que acontecia, né? A musculatura toda contraía, eu me fechava, ficava chacoalhando ali, balançando, e só saía dessa posição fetal se fosse para ir no banheiro passar mal ali. Né? E a gente não precisa chegar nisso. Foi isso que eu entendi nessa trajetória. A gente não precisa deixar chegar até aí. E a gente precisa aprender algumas coisinhas que eu vou passar para vocês. Não sei se vocês já viram um vídeo desse professor. Deixa eu passar e aí eu falo um pouquinho sobre ele para vocês. Tá? Se ele passar. Senão eu explico. Deixa eu sair dessa tela para ver se ele vai melhor. Vocês já tinham visto esse vídeo alguma vez? Não? Esse vídeo viralizou já faz um tempo. E esse professor ele foi tido até como um exemplo, como um herói, porque o que ele faz? Ele está visivelmente cansado ali. Na hora que ele chega para entrar na sala de aula, ele se ajeita, sorri e entra para dar a sua aula. Tem 2 lados para a gente olhar isso. Realmente, pela neurociência, quando a gente melhora a postura, põe um sorriso no rosto, o corpo entra meio que em conflito do como é que eu posso estar cansado e triste se esse cara está sorrindo, e aí você consegue dar uma bugada ali no cérebro para você conseguir ter uma energia extra para fazer algo. E a gente não entrar nessa questão de estar sempre ali com aquela ó vida, ó céus, ó azar, e estar sempre para baixo, também é importante, porque isso realmente leva a gente para baixo e faz quimicamente o nosso corpo adoecer. Tá? Então, foi o que viralizou da importância do gesto dele. Por outro lado, não é justo que a gente passe a vida inteira interpretando um personagem se a gente está mal. A gente precisa buscar ajuda. Né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar e perceber se eu não estou realmente muito ali para baixo o tempo todo, porque isso vai fazer mal para o meu corpo, se é algo mais forte do que eu e que eu não consigo sair dali, eu preciso buscar ajuda. E a gente precisa desmistificar essa questão do psicólogo, do psiquiatra, né? Não é médico de louco, não é louco que procura essas pessoas, não é médico de gente doente, pelo contrário, todo mundo devia sempre frequentar alguma pessoa, algum profissional que trabalhasse com isso, com desenvolvimento humano. Tá? É muito importante, às vezes a gente pode não entender por quê, mas tem várias coisinhas que acontecem no dia a dia que são sinais ali de que já não estão, as coisas não estão acontecendo muito bem. E por que deixar ficar ruim para fazer isso? A gente vai falar do Dr. Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva. E ele é psicólogo norte-americano, já foi presidente da Associação Americana de Psicologia. E ele diz, a psicologia no Brasil ela tem um grande problema. No Brasil não, desculpa, no mundo. Ela tem um grande problema, ela olha para a doença. Então, qual é a visão que a gente tem do psicólogo? Alguém que está precisando de ajuda vai lá, procura para sair daquele problema. Mas a psicologia ela é muito mais do que isso, ela precisa evitar a doença. E a psicologia positiva, ao contrário de algumas, assim como o coaching, né, no Brasil, que as pessoas acabam tornando meio pejorativo a pessoa falar que trabalha com isso, a educação positiva acabou se tornando assim também por vários erros de leitura, a psicologia positiva às vezes caminha para isso. Ela nada mais é do que identificar quais são os pontos positivos do ser humano, aquilo que faz bem para o ser humano, quais são esses pilares que sustentam o bem-estar do ser humano e como que a gente faz para fortalecer isso para que a pessoa não adoeça. Então, o porquê do positivo é justamente para não esperar a doença, para manter a pessoa bem, para que ela não precise depois de um psicólogo por estar doente. E foi isso que eu conheci lá no fundo do poço e que me tirou do fundo do poço. O profissional que me atendeu não era psicólogo, não precisa ser psicólogo para trabalhar com psicologia positiva. Eu não sou, eu trabalho com isso, mas eu nunca garanto para uma pessoa que eu vou tratar a doença que ela tem. Se ela está doente, eu nunca posso garantir porque eu não sou um psicólogo. Mas eu falo, a gente pode te fortalecer com esse trabalho e criar um projeto de vida, dependendo daquilo que a pessoa está procurando. Então, o que vai acontecer com esse trabalho que aconteceu comigo? Não sei se temos pessoas aqui da psicologia, se eu estiver falando bobagem, me corrijam, mas quando a pessoa está deprimida, ou ela está no estado que eu estava ali, quimicamente o corpo... Tudo bem, professora? Esse é meu grande mestre. Foi meu professor na Uninove. Agora até o coração bateu mais forte. Estou palestrando para o meu professor. Por favor. O que a gente diz quando a pessoa está nesse estado ali de depressão? Quimicamente o corpo está totalmente desarranjado. A gente não produz mais neurotransmissores, hormônios que vão te trazer bem-estar. Então a pessoa que está ali depressiva, está naquele estado, não é que ela não quer sair dali, ela está morrendo de vontade de sair dali. Ela não tem força. Às vezes não é que ela não sabe como sair dali, ela não tem força. O que fizeram comigo lá com a psicologia positiva, que é o que a gente vai tratar aqui?
eu começo a estimular os pilares do bem-estar para que devagarinho, dentro do limite da força que essa pessoa tem, veja, eu estava numa cama e não conseguia sair do meu quarto, para que ela comece a ter algum tipo de prazer e bem-estar nesses pilares. E a partir desses pequenos estímulos, o que meu corpo começa a sentir? Vai sentindo bem-estar e vai gerando uma química positiva do bem-estar da felicidade. Os hormônios da felicidade que a gente fala, os neurotransmissores que vão trabalhar com isso. Aos poucos eu vou invertendo a balança aí. Então aquilo que eu não tinha mais de positivo no meu corpo começa a produzir, o que eu tinha ali de negativo sobrando começa a cair. O meu corpo vai querer aquilo que me faz bem. Eu comecei a me sentir bem de novo. Eu vou querer mais daquilo. E aí a balança inverte. Quando inverte, o problema sumiu, que me deixou com depressão, não sumiu. Mas quimicamente o meu corpo já é capaz de superar aquilo. Né? Então, mais uma vez, a psicologia positiva não vai falar, olha, o mundo é todo colorido, bonitinho, não tem nenhum problema. Pelo contrário, os problemas estão ali. Só que se quimicamente o meu corpo está funcionando, eu enxergo aquele problema de um tamanho. Se meu corpo está todo destruído, aquilo fica gigante. E automaticamente qualquer coisa dispara um problema, por favor. Dispara um problema que é muito maior do que realmente é, mas faz o meu corpo acreditar daquela maneira. Então, o burnout, é isso que a gente está falando, é essa química negativa que vai acontecer no seu corpo e que não acontece do dia para a noite. Né? É algo que é processual, que vai acontecendo, que a gente não vai dando atenção. São situações repetidas que vão minando toda a nossa energia, vão gerando essa química negativa no corpo, que vai me sugar energia a um tal ponto que eu não consigo mais fazer as atividades. Aí eu não tenho escolha, o meu corpo vai parar realmente aquilo. E começa de sinal sutil. Né? Como eu falei, eu tô com dor no ombro aqui. Eu comecei a não dormir muito bem. Eu tenho gastrite, eu tenho dor de barriga. É porque eu não como direito, é porque eu não durmo bem. E a gente vai inventando desculpas, né? E isso já é um processo de que não tá legal. Não, dor no ombro, gastrite, isso não é normal. Se a alimentação vai procurar logo um problema, a solução do seu problema. Não deixa isso daí aumentar. Só que muitas vezes não é só a alimentação, não. A alimentação está ruim porque você não está bem, você vai descontar na comida. Então tem todo um processo que acontece. Esses sinais sutis a gente tem que prestar atenção para não chegar nesse ponto final. Tá? As fases, eu já antecipei um pouco para vocês, mas eu acho sempre bom a gente destacar. A gente vai achar referências diversas sobre isso, né? Mas, num primeiro momento, que são situações que parecem passageiras, como eu falei, eu vivo sentindo um pouquinho de calafrio, mão fria, pé frio, a boca seca, tensão muscular, são coisas do dia a dia que parecem normais, né? Mas já são os pequenos sinais iniciais ali de que eu não estou muito legal, né? Mas a gente deixa passar, porque a gente é forte, né? A gente não precisa sentir isso como deve. Depois a gente começa a negociar, será que aquela pessoa falou pra mim, ela tem razão? Porque tá piorando um pouquinho, né? Eu tô começando a esquecer as coisas, eu tô começando a ter um cansaço muito forte, uma tontura, as coisas começam a se intensificar um pouquinho. Até essa sequência, essas informações depois eu passo para vocês terem os slides numa boa, tá? Então as coisas começam a ficar mais graves, até que a gente chega no ponto final, que aí eu não estou mais aguentando e o corpo acaba travando. Tá? Então vê que, como eu vim falando aqui para vocês, as coisas começam muito sutis. E a gente precisa prestar atenção, olhar para elas. Mais do que olhar para essas coisas. Quando a gente analisa os pilares do bem-estar, que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês, e começa a estimular esses pilares antes que qualquer coisa aconteça, eu fortaleço o meu corpo. Se eu fortaleço o meu corpo quimicamente, eu não vou chegar a ter esses problemas. É lógico que a gente tem altos e baixos, mas quando a gente está na escala lá em cima positiva, quando eu levo um baque da vida, aquilo cai um pouquinho e eu me recupero. Quando eu já ando ali perto do zero e estou sem energia, quando o baque chega, eu caio e não consigo levantar tão rapidamente, tá bom? Eu adoro esse livro, não sei se vocês já viram, O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Ele traz muitas reflexões sobre isso que a gente está falando, é um livro extremamente interessante. Né? Então, às vezes, o simples ato de se levantar e seguir em frente é algo corajoso e grandioso. Às vezes a gente espera milagres, coisas grandiosas, maravilhosas, para que a vida mude, né? E às vezes a gente tem a força de levantar e dar um passo e seguir em frente, ela já é algo muito válido para a gente. Mas dentro do esgotamento, o que torna difícil? A gente olhar para aquele todo gigante, aquela solução daquele problema enorme e falar, eu não tenho forças. E aí quando eu vou compartimentando pelas áreas do bem-estar, que nem eu falei, e vou dando pequenos estímulos como fizeram comigo, as coisas elas começam a acontecer devagar. Chegou uma hora que eu estava ali mal, que uma das coisas que ele pediu para eu fazer foi pintar o portão da minha casa. Eu falei, você tá maluco? Eu tô aqui quase morrendo, minha esposa grávida, não consigo sair do meu quarto, você quer que eu pinto o portão da minha casa? Ele falou assim, você precisa começar a organizar a tua vida. Então, se você está de licença, afastado, para se cuidar, você tem que cuidar de todo o seu entorno. E a atividade física, o entorno, você perceber que você é capaz de fazer algo, gera prazer pro seu corpo. Então, no momento em que eu levantei, e eu tô dentro da minha casa, eu tô seguro, essa era a ideia dele. Você não vai precisar ir fazer nada grandioso, você tá na sua casa, vai fazer algo que tá parado, e quando você terminar, você vai sentir prazer porque você concluiu uma tarefa. Então, são pequenos estímulos que a gente precisa fazer pra gente.
né? Às vezes a gente faz para os outros, mas esquece da gente. Então, que pequeno estímulo a gente pode ir dando em cada pilar desse para se manter quimicamente bem? Dentro da pesquisa do Dr. Martin Seligman, e aí ele envolveu diversos outros pesquisadores de diversas áreas, eles levantaram esses pilares como sendo os principais pilares do bem-estar. E aí a gente vai encontrar um monte de autor diferente, né? Tem o Tal Ben-Shahar, que é lá de Harvard, que ele vai ter uma outra sigla, a do Martin Seligman é PERMA, né? E aí cada um explora pilares de uma maneira um pouco diferente. Mas se a gente for trabalhar cada um dos pilares, a gente acaba caindo mais ou menos nessas mesmas áreas, o que muda é o nome. Eu falava com a professora que a prefeitura gosta de dar siglas para os setores, para as coisas, aí muda o político, muda a sigla, mas as coisas continuam. É mais ou menos a galera que estuda isso, eles mudam a sigla, mas se a gente for ver, os caminhos são os mesmos, tá? Quais são os pilares do bem-estar, então? Emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, propósito e realizações. Veja, em 3 semanas eu parei de ter as crises de ansiedade. Só que o acompanhamento que esse profissional fez comigo, ele levou 6 meses. E durante esses 6 meses, a gente foi estimulando esses pilares com diversas ações. Qual que é a proposta que eu trouxe hoje para você?